Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galerinha do sexto ano, tudo certo com vocês? Eu vou pedir para vocês abrirem aí na página 165, no livro de ciências, abrindo a página 165. Ao vivo, ao mesmo tempo. Página 165. Não, é gravado. Pode aparecer não, menino. Vou ter que cortar depois, vai. Para, meu irmão, para. Cento e 165, bora. Página 165, galerinha do sexto ano. São 9h22. Primeira questão diz o seguinte, ó. A visão é um dos mais importantes sentidos de que dispomos para interagir com o mundo à nossa volta. O processo todo se inicia nos olhos, mas quem decodifica a imagem, ou seja, quem traduz os raios luminosos em informação visual, é o cérebro. Como ocorre o processo de interpretação da imagem? Ó, vocês vão escrever aí, ó. A imagem é a imagem. Primeira questão, página 165. É aprendida. Com dois aprendida é igual a pegar água. Fala. Aprendida, vou escrever. Aprendida, com dois L's. Certo? A imagem é aprendida pelo olho. A imagem é aprendida pelo olho, ponto final. Só um resumo. A imagem é aprendida pelo olho. Clarice, levanta a máscara. Eu também. Segunda questão, página 165. O nosso olho possui uma lente. A resposta da primeira questão. A imagem é aprendida pelo olho. Segundo, o nosso olho possui uma lente. Leia para você. Eu leio. Você fala muito baixo. Ó, o nosso olho possui uma lente. O cristalino. Que faz convergir os raios de luz de modo que a imagem se forme na retina. Essa imagem ela é real, invertida e menor que o objeto, certo? Então a gente tem aqui 3 características da visão, certo? Então vocês podem anotar por fora da dela, ó. Visão. Ela é real, invertida. Diga. No caderno, no melhor. No caderno. Menor, tu tá me levando, tu chega. E daí eu tenho. Tu tá cega.
Ó, anote aí no caderno. A imagem ela é real, invertida em menor. O que é que significa? Visão. Ou a visão, né? A visão, no caso, a imagem gerada pela visão. Ela é real, invertida e menor. O que é que significa? Ela é real, significa que ela é projetada em algo, certo? Ela vai ser projetada no olho. Ela ser invertida significa aquilo que eu expliquei para vocês. Que a gente vê assim, mas a imagem ela chega assim na nossa retina. A gente vê assim, e a imagem chega assim na retina, e o nosso cérebro que faz a gente ver normal, certo? Menor, invertida, real, invertida e menor. A visão, ou a imagem que a visão forma é real, invertida e menor. Todos os mamíferos. A gente recebe a imagem invertida na nossa retina. E o nosso cérebro desinverte a imagem. Todos os mamíferos veem assim, igual a gente, certo? Tu é burro, é? A imagem ela chega na retina invertida, mas o nosso cérebro que desinverte a gente vê normal. Ele que é normal, animal. Os mamíferos aí, cachorro, tubarão, é do mesmo jeito. Certo? A visão ela é real, invertida e menor. Real significa que ela é projetada, invertida significa que ela chega ao contrário, certo? E menor significa que a gente diminui a imagem para poder ver o todo. Ó, segunda questão, dando continuidade aí à leitura, o nosso olho possui uma lente, o cristalino, que faz convergir os raios de luz, de modo que a imagem se forme na retina. Essa imagem é real, invertida e menor que o objeto. Por quê? Quando formamos a imagem na retina, ela se encontra invertida. Ó, vocês vão botar aí, ó. Por quê? Porque de resposta junto, sem acento. Por quê? O orifício, se escreve assim, ó. Orifício. O orifício de entrada é pequeno. Porque o orifício de entrada é pequeno. Resposta da segunda questão. Pois o orifício de entrada... Segunda questão. Pois o orifício de entrada é pequeno. Resposta da segunda questão. Pois o orifício de entrada é pequeno. Anotem aí, segunda questão. Página 165, certo? Lembrando que vale ponto. Segunda questão. Pois o orifício de entrada é pequeno. Tanto faz. Tem o mesmo sentido. Tem o mesmo sentido. Ela vê como a gente entra no cérebro dela assim. É assim, ela entra assim, só que ela vê assim. Recapitulando, ó, a imagem ela entra por um orifício bem pequenininho, certo? E faz com que a imagem ela se inverta na retina. Só que o nosso cérebro, ele desinverte e a gente vê a imagem assim normal, certo? Eu disse para vocês que uma pessoa uma vez teve um problema, né, de visão e o cérebro dele não conseguia fazer mais isso, não conseguia mais desinverter a visão e aí ele via de fato tudo ao contrário, certo?
Ó, quando a gente fica de cabeça para baixo, a nossa circulação ela tem uma troca de pressão. Então a gente vai ter muito sangue na cabeça e pouco sangue nas pernas. Certo? O quê? O que acontece? Quando a gente dá de ponta cabeça, nosso sangue não está descendo mais para baixo, para a região da cabeça. Só que a região da cabeça ela não foi feita para aguentar muito sangue. Certo? Só as pernas. A região aqui da cabeça, do tronco, não foi feita para aguentar muito sangue. Então, se você fica muito tempo de cabeça para baixo, você pode ter um rompimento de um vaso sanguíneo e morrer. Eu fico de cabeça para baixo, quando eu fico pela metade, ela fica assistindo. Pronto. Terceira questão. Página 165. Terceira questão, não era isso? Eu só gravei 11 minutos, tem que chegar em 30 minutos. Ó. Eu tô dando a resposta a vocês. Não é? Ó. Terceira questão, página 165, diz o seguinte, ó. Eu vou ler, né? O sistema sensorial é constituído pelos órgãos do sentido, como pele, orelhas, olhos, fossas nasais e língua, onde são encontradas as terminações sensitivas do sistema nervoso periférico. Os diferentes estímulos do ambiente são transformados em estímulos nervosos devido à capacidade que esses órgãos possuem. Os receptores podem ser classificados de acordo com a natureza do estímulo que são capazes de captar. Porque os receptores sensoriais da gustação e do olfato são chamados de quimiorreceptores. Terceira questão está perguntando por que é chamado de quimiorreceptor. Esse nome químio para vocês lembra o quê? Química, certo? Então, quimiorreceptor, quem recebe substâncias químicas. Aí vocês podem botar assim na resposta da terceira questão. Pois eles recebem substância química. Pois eles recebem substâncias químicas. Pois e por quê? Tem o mesmo sentido de explicação. Pois, porque, já que tudo isso é sentido de explicação. Já que é tipo assim. Já que eu sou professor. Pois recebe substâncias químicas. Resposta da terceira questão, página 165, pois eles recebem substâncias químicas. Nove e 35. Ó. Quarta questão. Página 166. Página 166, quarta questão. Todo mundo fez todos até agora? O terceiro, pois recebe substâncias químicas. Substâncias químicas. Eu também. Página 166. Quarta questão. Eu já fiz isso. Diz o seguinte, ó.
Certos problemas de visão são decorrentes da incapacidade do olho de focalizar as imagens. Exatamente sobre a retina é o que acontece em certos tipos de miopia, em que o globo ocular da pessoa é um pouco mais longo que o normal, fazendo com que a imagem se forme antes da retina. A hipermetropia é causada por um problema oposto ao da miopia. Explique o que acontece no olho da pessoa hipermítrope. Resposta da quarta questão. Atenção para a resposta da quarta questão. A resposta é a seguinte: as imagens são formadas depois da retina. As imagens são formadas depois da retina. Quarta questão, a resposta é a seguinte: as imagens são formadas depois da retina. De novo, resposta da quarta questão. As imagens são formadas depois da retina, certo? Todo mundo copiou da retina. Agora eu vou explicar o que significa, certo? Nosso olho tem várias camadas. R-E-T-I-N-A. Nosso olho tem várias camadas, certo? A camada mais interna do olho ela é chamada de retina. Quando a imagem ela chega na retina, a imagem é captada pelo nervo óptico, que é o nervo responsável pela visão, que faz com que essa imagem chegue até o cérebro na região posterior, que é a chamada região occipital da cabeça. Por isso que se você levar uma pancada muito forte aqui, você vê tudo preto, porque você vai ter um problema na captação das imagens, porque a região do cérebro que capta as imagens é essa região aqui de trás, certo? Então a gente tem a imagem chegando no olho, passa por várias camadas até chegar na retina. Na miopia, essa imagem ela é formada antes da retina, certo? Na hipermetropia, a imagem chega depois da retina. Então a gente vai ter um problema na captação da imagem. As pessoas que são hipermítropes, elas têm muita dificuldade de ver de perto. Já as pessoas que são míopes, elas têm dificuldade de ver de longe. Certo? Todo mundo copiou a resposta da quarta questão. A imagem é formada depois da retina. As imagens se formam depois da retina. Quinta questão. Quinta questão. Quais são os receptores sensoriais do tato e os tipos de sensações que percebemos por meio destes? O receptor do tato é o mecanorreceptor. Vou escrever aqui. Mas não difícil não, né? Mecanorreceptor. Quinta questão, página 166. Quinta questão, mecanorreceptor, a resposta. Vou terminar. Mecanorreceptor, vírgula. É só para vocês saberem escrever. Mecanorreceptor, vírgula. Oferecem três sensações. Mecanorreceptor, vírgula. Mecanorreceptor, como escreve? Mecanorreceptor. M-E-C-A-N-O-R-E-C-E-P-T-O-R.
Mecano-receptor, certo? Resposta da quinta questão. Mecano-receptor, vírgula. Vírgula. Mecano-receptor, vírgula. Oferece 3 sensações. Três sensações. Mecano-receptor, vírgula, oferece 3 sensações. Não, vou dizer quais são as sensações, né? Mecano-receptor oferece 3 sensações. Mecano-receptor oferece 3 sensações. Vírgula. Tato. Mecano-receptor, vírgula, oferece 3 sensações, vírgula. Tato. Temperatura. Tato. Temperatura e dor. Tato, temperatura e dor. Tato, temperatura e dor. Tá anotando? Anotou? Quinta questão terminou. Agora tem a sexta. Ainda tem a sexta e a Faltam 2 minutos para o intervalo. 2. Sexta questão. Sexta questão. Falta 2 minutos para o intervalo. 1 minuto agora. Na orelha média, encontramos o martelo, a bigorna e o estribo. O que são essas estruturas e para que servem? Elas são, resposta à última questão aqui antes do intervalo. São localizadas no ouvido interno. não localizada no ouvido interno. São localizadas no ouvido interno. São localizadas no ouvido interno. São localizadas no ouvido interno e servem para amplificar o som. Para amplificar o som. Sexta questão. Amplificar o som. Então, galerinha que está de forma remota, a aula de hoje era isso. Obrigado e até a próxima.